Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério e Missão, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos a alcançar mais vidas através deste tão precioso ensino que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estudaremos aqui a lição número 6 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema Paulo no poder do Espírito, né? E esse Espírito é o Espírito Santo. Estamos vendo aqui neste trimestre tudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Estudamos, né, com relação à cultura, o tempo em que ele estava vivendo, estudamos sobre, né, a sua vida antes da conversão, antes de se encontrar com Cristo. Estudamos melhor também a respeito da sua conversão com o Senhor, aonde ele se encontra com o Senhor, né? Agora estamos estudando. Nesta oportunidade, vamos estudar agora como Paulo, né, foi movido, né, foi cheio do Espírito Santo, como o Espírito Santo agiu de maneira poderosa na vida do apóstolo Paulo. O texto áureo dessa lição está em Atos, capítulo 19, versículo 6, e vai dizer o seguinte: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática vai dizer o seguinte: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, vai dizer, né, que os discípulos, os 120 que estavam reunidos no cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir deste enchimento, deste poder que foi derramado sobre as suas vidas, eles começaram a pregar com mais ousadia, né, com mais autoridade. E o que o Espírito Santo faz na vida de um crente, na vida de um cristão? Ele reveste o cristão de poder e autoridade para anunciar a Cristo com mais veemência, com mais convicção. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Também quando ele recebeu a visita de Ananias, e Ananias orou, né? Estendeu as suas mãos, orou pelo apóstolo Paulo, né? Que ainda não era apóstolo, né? Mas estava começando a sua vocação. Orou por ele, então ele foi cheio do Espírito Santo a partir deste momento. E no texto áureo nós estamos vendo aqui que Paulo também, ele estendeu as suas mãos sobre aqueles discípulos que estavam em Efésios, aqueles 12 varões, nós vamos ver aqui na nossa leitura bíblica em classe, e eles também foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles ainda não ouviram, não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, porque eles só tinham sido batizados no batismo de João. A leitura bíblica em classe, nós vamos ver com melhor detalhes a respeito desta história que eu acabei de falar para os irmãos. A leitura bíblica em classe vai dizer, né, em Atos capítulo 19, verso 1 e 7, diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, meus irmãos, para nós termos uma noção aqui, só para nós contextualizarmos aqui aquilo que nós estamos falando, os discípulos que foram encontrados pelo apóstolo Paulo, eles dizem aqui que ainda não tinham nem ouvido falar, né, que haja o Espírito Santo. Eles já estavam seguindo a Cristo através de Apolo, que era um discípulo do Senhor, mas eles não tinham recebido esse Espírito Santo.
E agora você pode me perguntar, irmão Márcio, né, quando nós recebemos o Espírito Santo? A partir do momento da nossa conversão em Cristo, da aceitação a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já passa a habitar dentro do crente, né? Conforme o nosso Senhor Jesus falou para os apóstolos, em João capítulo 20, versículo 22, ele teve uma ocasião que ele soprou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse então agir na vida dos apóstolos. Porém, em Atos capítulo 2, houve novamente uma descida, né? Uma descida poderosa do Espírito Santo, e eles então foram batizados com o Espírito Santo, foram revertidos com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é necessário para que haja um revertimento de poder e a pessoa possa então, com autoridade, sem medo até da morte, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui a nossa lição, vai dizer o seguinte, verso 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? O apóstolo Paulo perguntando para os discípulos. Hein? Eles disseram, no batismo de João. Esse batismo em que sois batizados é aonde o apóstolo Paulo procura aqui para os discípulos de Efésios, em que sois batizados então. Esse batizados aqui não é o batismo nas águas. Esse batizado aqui que o apóstolo Paulo se refere, se já recebestes o Espírito Santo, é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. É o batismo em línguas, né? Sabendo que isto era verdade, após ele, o apóstolo Paulo, orar pelos discípulos e estender as mãos, acontece que eles começam a profetizar e a falar em línguas. Continuando aqui o verso 4 da nossa leitura bíblica em classe, diz, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Outra referência que eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, é que o apóstolo Paulo, ele não desfez a pregação de João Batista. Ele fortaleceu, né? Porque sabendo ele que os discípulos eram discípulos também, tinham conhecido João Batista e tinham sido batizados por João Batista, ele também diz, certamente, né, João batizou com o batismo do arrependimento. E aí ele enfatiza essa informação dizendo que ele também, João Batista, né, pregou, anunciou ao povo que cresce no que após ele havia de vir, né? Quem? Isto é, Jesus Cristo. João Batista enfatizou, né, anunciou, né, foi o precursor da vinda de preparar o caminho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sabia disso, né? E continuando aqui, ele vai dizer o seguinte, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E impondo-lhes as mãos, olha só, a diferença aqui do batismo nas águas, como eu falei para os irmãos no início, né? Do batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois disso aconteceu o quê? E impondo-lhes Paulo as mãos, né? Paulo pôs as mãos sobre eles e orou, né? Então o que aconteceu? E veio sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque foi testificado por sinais externos. Porque o que foi que eles fizeram? Falavam em línguas, conforme também Atos capítulo 2, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder com o Espírito Santo, eles também começaram a falar em línguas, né? Que é um sinal externo do revertimento do poder do batismo com o Espírito Santo. Aqui a gente consegue destacar e definir a diferença. Versículo 7 vai dizer o seguinte, estes eram ao todo uns 12 varões. E esses 12 varões em Éfeso, com certeza, impactaram aquela cidade,
né, cheios do poder do Espírito Santo naqueles tempos, naquele meio. E é necessário também, nos nossos dias, nós, né, valorizarmos, né, os dons espirituais e saber que Deus ainda continua a batizar com o Espírito Santo e a entregar os dons espirituais para que a gente possa anunciar, né, com mais poder e autoridade o Evangelho do Senhor. Os objetivos específicos dessa lição é 3. Expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e, terceiro, por fim, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. A introdução vai dizer o seguinte: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo, né? Pelo poder do Espírito Santo, Paulo, que outrora, né, era perseguidor da igreja, tinha ido a Damasco, estava no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ele começa então, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, né, ter em sua vida a missão de dar testemunho, né, de Jesus Cristo, provar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que Israel aguardava ao longo dos anos. Paulo sabia disso, que agora a sua missão é testemunhar. E ele testemunhou, né? Testemunhou com veemência, que os irmãos sabem como foi a sua morte, né? Os irmãos sabem que ele foi decapitado, a sua cabeça foi tirada do seu corpo, né? Ele foi morto cruelmente por amor ao Evangelho, ele padeceu por amor ao Evangelho, ele sofreu por amor ao Evangelho, né? E com certeza o seu testemunho de vida impactou vidas da sua geração, né? E o Evangelho de Cristo expandiu para todos aqueles que agora aceitariam, né, esta mensagem. Nesta lição veremos como Paulo pregou Cristo no poder do Espírito Santo, do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Paulo conheceu intimamente o poder do Espírito Santo em sua vida. E ele pregou, anunciou, e por isto, até hoje, as cartas deles nos influenciam, nos ensinam, né? As cartas do apóstolo Paulo, que eu digo, nos ensinam, nos influenciam, nos direcionam, porque o escritor foi ele. Mas a fonte, o autor daquelas cartas, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto dessa lição, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo, movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava Jesus, que este era o Filho de Deus nas sinagogas, conforme, né, Atos 9:20. Mais tarde, quando chegou em Jerusalém, falava ousadamente o nome do Senhor Jesus. Olha só, meus irmãos. Paulo, ele tinha tido um encontro com o Senhor, ele se encontrou com Cristo, Jesus Cristo se manifestou a ele, e logo após a sua manifestação, ele chegou a Damasco e já começou a pregar, já começou a anunciar, já começou a falar do Cristo ressurreto, já começou a dizer que aquele a quem tinha sido morto na cruz do Calvário era o Filho de Deus, era o Senhor Criador, era o Messias, né? O ungido prometido por Deus para salvar a nação de Israel dos seus pecados. Porém, eles não deram ouvidos, né? Conforme João capítulo 1, versículo 1, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o próprio Jesus Cristo, né? Habitou entre nós, ele se encarnou, humilhou-se, se desfez da sua glória humana e veio a esta terra para poder, né, ser a própria palavra de Deus encarnada,
né, a própria palavra de Deus, falando aos homens, ensinando aos homens. O apóstolo Paulo não compreendeu isso, mas depois que ele teve um encontro verdadeiro, fiel, ele já começou a anunciar, né? Já começou a falar de Jesus, né? Todos aqueles que são chamados por Deus, que são vocacionados por Deus, né? Ele pode sim já começar a anunciar, a falar de Cristo para as pessoas, para os seus vizinhos, para todos aqueles que estão à sua volta, porque o apóstolo Paulo, ele foi impactado pelo Espírito Santo. E aí nós também já recebemos o Espírito Santo quando nós, né, aceitamos a Cristo, né? Já aceitamos ao Senhor, mas o que precisa? Precisamos dos dons, né, do poder, para poder perseverar na fé até o fim. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é preciso perseverança no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo. Então Paulo já começou a usar o poder do Espírito, ser movido pelo Espírito Santo. É o que nós vemos aqui no nosso primeiro subtópico. Subtópico 2 vai dizer o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Um ponto importante aqui que eu quero destacar para os irmãos é que Paulo, né, após a sua entrada em Damasco, ele anunciou a Cristo, né, já começou a pregar, como nós vimos aqui no tópico anterior, no subtópico anterior. Porém, ele precisou de um momento de reflexão. Ele precisou de um momento, né, de despertamento e aprendizagem, né, amadurecer em momentos a sós com Deus. Ele ficou, né, após isto, 3 anos no deserto da Arábia, né, e os irmãos sabem que o deserto onde Paulo ficou, e metaforicamente, trazendo para os nossos dias, todo deserto, né, todos nós que passamos pelo deserto, um momento de escassez, um momento de sofrimento, de prova, né, nos leva, né, a ter uma reflexão ainda maior sobre a grandeza de Deus. Todo deserto nos ensina a sermos ainda mais dependentes do Senhor em todas as circunstâncias, em todas as situações. Por quê, irmão Márcio? Porque no deserto não há vegetação. Se não há vegetação, no deserto não há fruta. Se não há fruta, no deserto não há alimentação. Se não há alimentação, não tem sustento, não tem como a pessoa sobreviver no deserto. E ela aprende totalmente no deserto a confiar e a ser dependente do poder de Deus em sua vida. Houve uma reflexão, né, no apóstolo Paulo, quando ele foi para o deserto da Arábia e ficou ali por 3 anos, né? E este período foi um período de formação, ainda mais de amadurecimento. Aí os irmãos podem até pensar, mas o apóstolo Paulo, ele não era um homem, né, culto, né, conhecedor, um homem acadêmico que tinha conhecedor da ciência, da filosofia do seu tempo, né? Mas Paulo, né, precisou também desta preparação. Se Jesus, que é o Filho de Deus, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito, e ele precisou também passar este momento, porque nós, meros seres humanos, né, e também o apóstolo Paulo, não precisaria passar por este momento. Então o deserto, quando vem da parte de Deus, o deserto quando é conduzido, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, ele é benéfico, porque ele faz nós termos a certeza e acreditar que Deus, ele é todo poderoso em nossas vidas. Não teve uma recepção calorosa, Paulo, quando voltou para Damasco, né, e depois foi para Jerusalém. Ele não teve, né, uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo, né? Meus irmãos, só para fazer uma correção aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo pregou em Damasco após a sua conversão e ele foi, né, para Jerusalém, né? Antes mesmo dele ter ido para o deserto da Arábia. Só que o que aconteceu? Como estava recente a sua conversão, né, ele tinha ido para prender os cristãos lá em Damasco, e ele chegou lá anunciando a Jesus, a quem
ele estava perseguindo, né? E ele vai para Jerusalém, os apóstolos, como era recente, ainda não confiavam na sua conversão, não acreditavam ainda na sua história, né? No seu testemunho. Eles ficaram assim, meio receosos de aceitar. É tanto que só após alguns anos, né? Nós vamos ver mais na frente aqui que Barnabé, ele lembra de Paulo, ele lembra do apóstolo Paulo, né? E busca ele para poder atuar de maneira mais presente na igreja ali em Jerusalém. Porém, nesse início aqui, os apóstolos ainda o que? Temiam. Os apóstolos ainda temiam, né? Conforme aqui a nossa lição, temiam a presença do antigo Saulo, de Tarso, conforme Atos 9:26, né? Eles sabiam da história, eles conheciam a história do apóstolo, né? de Saulo, como eles perseguiam, levavam os cristãos presos e até matavam e dava seu voto contra eles, né? O apóstolo Paulo era um assassino em série e ele acreditava que estava fazendo isso, né? De acordo com a vontade de Deus. E os apóstolos sabiam disso. E eles temiam, então, esta presença do apóstolo, ainda porque estava muito cedo, né? Estava muito recente a sua conversão. Subtópico 3 vai dizer o seguinte: Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Daí nós sabemos que Paulo começa a testemunhar, através dessas viagens missionárias, né? Passar por tribulação, perseguição, prisões, né? Naufrágios, né? Ele foi mordido por cobra, né? Ele foi torturado, né? Ele foi apedrejado, foi dado como morto algumas vezes, né? Nessas viagens. E aí então os discípulos, os apóstolos, começaram a perceber então que ele estava realmente padecendo pelo amor de Cristo. E já a gente vê aqui, nesse terceiro subtópico, que ele fez 2 viagens. Uma foi acompanhada por Barnabé, que foi o que lembrou do apóstolo alguns anos depois, né, para ele fazer parte da igreja. E a segunda viagem, missionária do apóstolo, ele estava acompanhado também por outra pessoa, né? Na segunda viagem ele foi, né, para a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem também, eles passaram por Listra, Troas, né, ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Antenas, Corintos e por fim em Éfeso. E foi lá em Éfeso que ele encontrou os 12 varões, porque já tinha sido discípulo, já era discípulo de um dos discípulos do Senhor, né, de Apolo. Já era discípulo de Apolo e aí então aconteceu a leitura bíblica em classe que nós acabamos de ler. Ponto número 2 vai tratar sobre o argumento, né, de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Paulo declara um ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João, que foram batizados com o batismo do arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo com o Espírito Santo. É aquilo que eu falei para os irmãos. Eles tinham conhecido a Jesus Cristo, né? Já tinham se convertido a Jesus Cristo, porém, eles não foram batizados com, né, o batismo, né? Onde é que está aqui, meu irmão? Aqui. Não conheciam a doutrina, né, do batismo no Espírito Santo, né? Convertidos a Cristo e não tinham conhecido ainda o batismo com o Espírito Santo. As pessoas podem ser salvos conhecendo a Cristo, né? Podem ser salvos sem ser batizados com o Espírito Santo. Só que a pessoa não pode ser batizado com o Espírito Santo sem conhecer a Cristo, sem ter entregado a sua vida a Cristo.
sem ter Cristo como seu Salvador, sem ter estendido a sua mão e dizer: eu aceito Cristo, o Filho de Deus, que veio para me salvar dos meus pecados. Isso não pode acontecer. Subtópico 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. É aquilo que eu falei agora há pouco. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo Jesus. É impossível uma pessoa receber o Espírito de Cristo, ser batizado com o Espírito de Cristo, melhor dizendo, sem ele primeiramente crer. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por quê? Porque o mesmo Jesus Cristo falou: quem crer e for batizado, Mateus capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Há necessidade de crer em Jesus Cristo para que somente depois passar pela experiência da conversão de Jesus Cristo somente depois passar pela experiência de ser recebido o batismo com o Espírito Santo. Primeiro crê e depois passa pela experiência do batismo com o Espírito Santo. A conversão em Jesus é necessária para reconhecer como seu Salvador e Senhor das suas vidas. E depois Deus concede o dom do Espírito Santo, que é o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 32. Meus irmãos, estou falando aqui, claro, para os irmãos, estou sendo simples, né? Estou aqui com a revista na tela, explicando de maneira simples. Se os irmãos estiverem gostando dessa explicação, né, curta o vídeo, dê um like, né, compartilhe, deixe seus comentários, para que a gente possa ser motivado ainda mais a publicar mais vídeos, assim como os irmãos estão vendo. Porque eu tenho certeza que este ensino está transformando vidas de milhares de pessoas que nos seguem aqui neste canal. Ponto 3 dessa lição vai dizer o seguinte: Paulo cuida para esclarecer Apolo, né? Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Sagradas Escrituras, e se destacava pela eloquência, né? Ele era eloquente. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele, conforme Mateus 3:11. Né? João Batista, por onde ele andava, ele dizia que estava preparando o caminho para o seu Senhor. Ele era o quê? Ele era a voz que clamava no deserto, anunciando a vinda do Messias, que estava próximo, que estava chegando. O Messias veio, João Batista reconheceu, João Batista batizou Jesus nas águas, no Rio Jordão, veio sobre ele o Espírito Santo, né? João Batista testificou que o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo, e a partir deste momento ele começou a anunciar a Jesus Cristo como o Messias prometido de Israel. E o Apolo, ele era um judeu de Alexandria, né? Conhecia grande a cultura daquela época, né? E ele ouviu a mensagem de João Batista. E ele creu à distância de que Jesus Cristo era o Messias prometido por Deus e que toda a nação judaica aguardava, esperava, prometida pelos profetas, principalmente pelo o profeta que mais falou de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o profeta Isaías. Então ele creu à distância e começou a anunciar também a Jesus para outros povos, para outras pessoas. E ele fez então discípulos ali em Éfeso. Fez homens que estavam seguindo a Deus naquela região. Terceiro ponto, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Queridos, toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada, conforme fala em 1 Timóteo capítulo 3:16. Ela é divinamente inspirada. E divino é do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem é o autor das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo, ele usou homens para escrever, né? Mas ele é o autor primário das Sagradas Escrituras, né? E Paulo sabia que esta revelação sobre o Espírito Santo tinha como fonte as Sagradas Escrituras.
Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Ou seja, ele conhecia tudo que os profetas anunciavam a respeito do Messias. Ele sabia, das 613 leis, que a Torá tinha, Ele sabia, ele era um profundo conhecedor da lei judaica, Ele era um homem que estudava a fundo as Sagradas Escrituras, porém, o cânon bíblico não estava fechado. A revelação bíblica não estava totalmente concluída. Ele conhecia as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, só que ele não conhecia a revelação máxima a qual as Sagradas Escrituras apontavam, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, ou seja, o que é monoteísta? Monoteísta é um povo ou uma pessoa que acredita e que tem, por prática de fé, um só Deus. Toda a sua compreensão sobre Deus, ele era somente em um Deus, em um Senhor das nossas vidas, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele conhecia isso através dos seus estudos do Antigo Testamento, do seu conhecimento do Antigo Testamento. Ele era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. Uma coisa que os judeus aprenderam foram não adorarem imagem, foram não adorarem outros deuses. Eles sofreram severamente ao longo da história, por causa desta tendência de adorar outros deuses. E o apóstolo Paulo aprendeu isso como ele era judeu, com nacionalidade romana, ele aprendeu isso dos judeus, adorar apenas um só Deus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente, a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Como é que o Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento? O Espírito Santo, ele agia na vida das pessoas, mas de maneira temporária. Ele não habitava dentro do coração do ser humano. O Espírito Santo no Antigo Testamento, como nós vimos aqui, que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, em um determinado momento, ele profetizou, depois o Espírito Santo saiu dele. O Espírito Santo abandonou ele, que foi o primeiro rei de Israel, Saul. Por quê? Porque ele se desviou, ele se afastou, ele começou a ter no seu coração um sentimento egocentrismo, egoísta, de não querer perder o seu trono para Davi. E por isso, o Espírito Santo se afastou dele. O Espírito Santo não ficou nele permanente. O Espírito Santo vinha, em uma determinada ocasião, revertia o povo de poder, eles profetizavam, porém ele não ficava habitando no seu coração, no seu interior. No Novo Testamento, os crentes em Jesus Cristo agora têm a revelação máxima, através do Novo Testamento, e sabe que o Espírito Santo mora e habita dentro do seu coração. Conforme o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, verso 9. Que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo é revelado de maneira forte e permanente no nosso ser. O Pentecoste, subtópico 2, como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia do Pentecoste. Atos 2, 1, 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da convenção. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira clara e objetiva. Nós não conhecíamos o Espírito Santo se nós não teríamos a possibilidade de conhecer a manifestação do Espírito Santo se ele não se apresentasse com poder nas nossas vidas, conforme os antigos, conforme as primeiras pessoas que viviam ainda nos tempos do Antigo Testamento. Hoje nós sabemos que a manifestação do Espírito Santo ela é permanente,
e faz com que nós possamos passar essa experiência, né? Através de quê? Através do batismo com o Espírito Santo, através das curas divinas, através dos dons espirituais, através das revelações, né? Que o Espírito Santo se revela para nós através de sonhos, através de visão, através de revelação. Ele derrama os seus dons espirituais sobre as nossas vidas, nos faz entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, através do discernimento do Espírito, né? Entre outros dons, né? Eu gosto de falar aqui que o Espírito Santo não se resume apenas nos 9 dons que está ali em Coríntios, não. Os dons do Espírito Santo são insondáveis, né? Insondáveis. Né? Nós não conseguimos medir o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele nos orienta, ele nos discipula, ele nos constrange, ele nos afronta, ele nos confronta também os nossos erros. O Espírito Santo nos capacita, ele nos faz a entender a vontade de Deus mediante as Sagradas Escrituras, confirmada pelas Sagradas Escrituras. Subtópico 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Os Efésios conheciam a Jesus, tinham aceitado a Jesus Cristo, tinham entregado a sua vida a Jesus Cristo, porém, eles não tinham recebido o revestimento, se vestido de novo com o batismo com o Espírito Santo. E após este revestimento, eles então estariam prontos para até morrer pelo nome de Jesus Cristo. Por isto que o batismo com o Espírito Santo é importante. Que nós possamos buscar o batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, só para ter aqui como exemplo para os irmãos, para nós finalizar aqui o nosso comentário desta lição, o apóstolo Pedro, antes de ser batizado, né, ele negou a Cristo, temendo a sua morte. Negou a Jesus. Né? Quando Cristo estava levando para ser crucificado, né, estava no seu processo de crucificação, o apóstolo Pedro nega a Cristo com medo de ser morto. Após ele ser batizado em Atos capítulo 2, né, após ele ser batizado, ele se levanta e prega, anuncia Jesus com autoridade. 3.000 almas são convertidas. Ele anuncia novamente. 5.000 almas são convertidas depois. As 2 pregações de Pedro, 8.000 almas são convertidas. Com autoridade, sem medo da morte, após o batismo com o Espírito Santo, ele anuncia Jesus Cristo. Agora, sem medo de morrer. É tanto que os irmãos sabem, através da história, através da tradição, né, da tradição cristã, que o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu, dizendo que não era digno de morrer conforme o seu Senhor. E ele então entregou a sua vida, né, por amor ao Evangelho, após ser batizado com o Espírito Santo. Que nós possamos buscar também este poder do alto a cada dia. Se você não é batizado ainda, busque. Se você não tem os dons espirituais, busque. Né? Procure, né, estes dons, anuncie a Cristo, entregue a sua vida a Cristo totalmente, dizendo: eu quero receber estes dons, porque vai fazer muita diferença na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa mensagem? Gostou deste comentário? Coloque aqui um comentário aqui embaixo. Diz: irmão Márcio, eu fiquei até aqui, tá bom? Que eu fico muito feliz em ler o seu comentário aqui. Eu espero que Deus esteja falando também ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração ao longo dessas lições. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir.